Somos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, do curso de Licenciatura em Matemática, Polo de Capão Bonito, e estaremos apresentando o projeto integrador do primeiro semestre de 2017. Neste semestre, o foco do projeto integrador foi a educação de jovens e adultos, e com eles foi trabalhado as dificuldades nas operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão. A escola que trabalha com a educação de jovens e adultos é a Faustino Cesarino Barreto, é uma escola municipal, fica localizada na região central do município de Capão Bonito, no interior de São Paulo, e o professor que abriu as portas da sua sala para o nosso grupo foi o professor Alexandre. Desde já fica o nosso agradecimento. O objetivo deste trabalho com os alunos da educação de jovens e adultos é de contribuir com a formação deles, já que eles estão retornando para a escola por N motivos e depois de um longo período fora da escola. Com a turma do 7º ano da educação de jovens e adultos, foi verificados dois problemas principais. Um deles é a dificuldade na aprendizagem das operações básicas, em virtude principalmente do tempo em que eles estão fora da escola. Porém, eles têm uma vantagem de que algumas operações eles utilizam no dia a dia, nos seus processos de compra e de relações de consumo. Outro problema relevante é a questão da evasão escolar. Os alunos iniciam as turmas com um número razoável de alunos, mas ao final do semestre observa-se que muitos dos alunos desistiram e continuam fora da escola. Neste projeto, nos ateremos apenas à dificuldade de aprendizagem das operações básicas. Paulo Freire foi considerado o pai da educação de jovens e adultos no Brasil. Ele desenvolveu diversos trabalhos voltados para esse público e sempre falou em suas entrevistas, em seus livros, que esse público ele tem um conhecimento empírico muito particular e que tende a contribuir muito com o seu próprio processo de aprendizagem escolar. Então, a proposta é que a educação desse público ela seja contextualizada, envolvida e que atenda à necessidade do aluno, porque se ele não se sentir motivado e se sentir importante, que aquele processo é importante para ele, ele não vai dar sequência nos estudos e vai novamente interromper. Talvez esse seja um dos motivos de que a evasão escolar deste público ela é tão forte e tão recorrente em todos os semestres. A proposta metodológica nós pensamos em reproduzir com esses alunos a mesma proposta que a Univesp utiliza conosco. Então, foi a questão do design thinking. Então, a ideia foi ir até a escola, ouvir os alunos e de modo a envolvê-los de que eles também participassem da pesquisa ativamente. Então, eles também tiveram tarefas de ir até o mercado de consumo, seja em loja física ou seja em loja virtual, para a partir daí colocar em prática o nosso protótipo. Dessa forma, a proposta do nosso protótipo é que os alunos elaborem uma pesquisa de mercado sobre um produto ou serviço desejável e que tenha um valor agregado para que isso se concretize nos próximos 2 ou 3 anos, considerando um médio prazo. Assim, na fase seguinte, a proposta é que se faça uma análise juntamente com os alunos sobre as opções de pagamento, entre pagamento à vista, cartão de crédito, financiamento bancário ou crediário próprio da loja.
A partir dos dados coletados e da discussão com os alunos, deve-se elaborar um questionário, e esse questionário será respondido pelos alunos, que é o que consta no final do nosso trabalho. Este infográfico, ele representa a nossa proposta, que é de levantar com os alunos, a partir da dificuldade deles, os bens de consumo. Com isso, fazer uma discussão, transformar essa discussão em situações problema, de modo que envolva as 4 operações, e a tendência é que eles, além de conseguir correlacionar a vida real com a escola, e a partir desse contexto conseguir dominar as operações básicas. Para que tudo isso seja possível, o protótipo foi dividido em 3 aulas. Na primeira aula, foi apresentado a proposta e envolvido os alunos com os objetivos do nosso projeto. Numa segunda aula, os alunos levaram as pesquisas e foi feita uma discussão sobre a importância da matemática, e principalmente da matemática financeira no cotidiano e na manutenção das suas casas e do seu pagamento e tudo mais. E numa terceira aula, a aplicação do questionário, que originou-se da pesquisa que os alunos fizeram e das 2 aulas anteriores. Para conseguirmos mensurar os resultados, foi colocado que cada questão foi avaliada de maneira que seria fácil, intermediário ou de difícil resolução, levando em conta o conhecimento desses alunos. Foi elaborado 7 questões e o total de alunos que responderam o questionário foi 17. Então, a gente consegue observar que as questões consideradas fáceis, uma maior quantidade de alunos conseguiram responder com mais acertos. As intermediárias, uma média inferior de alunos conseguiu resolver. E 2 questões que foram consideradas, ao nosso entender e de acordo com a turma, apenas 8 e 6 alunos, respectivamente, conseguiram estar respondendo corretamente. Ou seja, ainda assim, mesmo sendo uma menor quantidade, mas os alunos, eles acabam errando em situações do tipo, eu tenho uma compra, faço um parcelamento e incluo o valor do frete. Muitos desses alunos erraram ao não considerar o frete no parcelamento, mas sim de somar ele no valor da prestação final. Então, além da questão das operações básicas, há uma questão do problema de interpretação da situação problema. Então, como eu já falei anteriormente, o questionário foi dividido em níveis de dificuldade, e o projeto em si, aplicado junto com os alunos, a avaliação deve ser considerada diagnóstica, processual e contínua, levando em consideração as 3 aulas, assim como a disposição deles em estarem participando e em estarem fazendo as tarefas propostas e da maneira como foi feita, além do questionário, que seria a prova em si. O objetivo geral do nosso projeto, eu acredito que nós alcançamos, uma vez que, tanto para os alunos quanto para nós, principalmente, é uma experiência sempre muito enriquecedora quando o professor abre as portas da sua sala e permite uma intervenção e colabora conosco. Nós esperamos que esse projeto possa ser dado continuidade no próximo semestre, uma vez que o estágio será também com essa turma do EJA, com o mesmo professor, se tudo der certo, não tiver nenhum problema no meio do caminho.
Então, a proposta é que a gente consiga fazer novas intervenções com outras turmas nos mesmos moldes, dando sempre preferência pela aprendizagem ativa. Então, como diria Paulo Freire, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Como já disse, foi uma experiência muito enriquecedora, que esperamos ter outras oportunidades de poder compartilhar conhecimentos, metodologias novas e que esse alunado também se sinta privilegiado por ter uma universidade tão próxima e tão importante no seu processo de formação. Muito obrigada.